Mônica Oliveira. Mônica Oliveira, na qual ela vai falar sobre planejamento familiar e reprodutivo. Então quero dizer que muito obrigado, uma satisfação muito grande. Eu creio que as informações que você vai trazer aqui, a gente está divulgando a semana todinha. E o pessoal, vai falar de quê? Meu Deus, que agonia. O pessoal ligando de calma, gente. Sábado vão descobrir. É a coisa simples. Porque a gente pergunta assim, vamos dizer assim, uns até disseram, umas perguntas às vezes você faz tão besta. Mas muita gente tem essas dúvidas, na qual julga que é pergunta besta, mas não é besta. É simples. O pessoal tem vergonha de perguntar algumas coisas. Não tem para que ter vergonha. É informação. Nós precisamos de informação. E às vezes, por não perguntar, quando vai ao médico já tem acontecido algo pior. Então é melhor perguntar. Se souber, a gente responde. Se não souber, a gente deixa outra oportunidade para responder. Mas o feedback que nós recebemos aqui é muito bom. Então seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Fique à vontade. Eu já lhe apresentei, mas você se apresenta, fala sobre o tema na qual você vai tratar. E a gente vai bater um bate-papo legal. Né? Boa tarde a todos que estão ouvindo, né? Meu nome é Mônica, como o Luan já falou, sou enfermeira, trabalho na maternidade municipal de Caruaru. E aí o tema, né, que a gente vai falar hoje é esse, planejamento familiar e reprodutivo, que é um tema de grande importância, né? Como o Luan vinha falando, às vezes são perguntas que soam bestas, mas que na verdade a gente entende que a falta do conhecimento, né, a gente vê famílias de extrema vulnerabilidade com 10 filhos, com 7 filhos, né, e isso por falta de quê? De informação. E aí o que é esse planejamento familiar? Né? Ele foi instituído como uma lei, né, desde 1996, e aí ele traz que o planejamento familiar ele vai ser um conjunto de ações que vai vir para orientar as famílias, né, o homem, a mulher, sobre como ele quer se reproduzir, né? Como essa família ela quer se compor em quantidade de filhos, em questões financeiras, como é que essa família ela vai estar aberta a receber um novo membro, né? Se ela quer ou não ter mais um membro na família. Então, o planejamento familiar ele vem realmente com esse intuito, né, de que as famílias elas se organizem em todos os seus aspectos para receber ou não mais um membro na sua família. Né? E aí, essa lei, ela traz também, né, alguns aspectos sobre mulheres. É muito comum, né, a mulher falar, eu já tenho um filho, eu quero fazer laqueadura. Né? E aí essa lei, ela traz nesse tempo, né, que a gente vai falar de uma nova lei também mais na frente, e aí ela traz que apenas mulheres de 25 anos que têm 2 filhos ou mais pode fazer o procedimento definitivo. Né? E aí tem que ter o consentimento do marido. Então, desde 1996 é que vem dessa forma. Né? E aí, qual é o objetivo do planejamento familiar? Então, ele vem para que os profissionais de saúde eles consigam orientar. Né? E aí, quando a gente vê, é muito comum a gente ver nas unidades de saúde, quando se trata, sempre tem, né, o dia do pré-natal, o dia da puericultura e o dia do planejamento familiar. Né? Isso nos postinhos de saúde. E aí, quando se traz o planejamento familiar, é apenas a mulher chegar lá para pegar a pílula ou para tomar a sua injeção trimestral ou bimestral, né? Aliás, mensal, e aí acaba naquilo. A mulher ela não tem orientação, ela não tem informação sobre o que aquele método pode trazer para ela, né? Do que acontece, e aí é muito comum a gente ouvir também. Eu engravidei tomando injeção. Eu engravidei com um DIU. Eu engravidei mesmo tomando a pílula, né? Mas por que isso aconteceu? E aí falta muito a informação mesmo, porque não é simplesmente eu pegar o método e eu entregar para aquele paciente. Eu preciso que ele entenda o que está acontecendo ali com ele, né? E a forma que ele melhor se adequa. E aí fica muito essa questão de só jogar para... Obrigada. De só jogar para o paciente o método e ele... Né, que busca informações com o vizinho, com pessoas que às vezes não têm o conhecimento adequado para informar. E aí, né, o planejamento familiar, ele precisa envolver não só a mulher, ele precisa envolver o homem também. Né? A família ela não é composta só por uma pessoa. Né? A família ela engloba mais
mais indivíduos aí. E aí, cabe ao profissional que está lá na ponta, né, na atenção básica principalmente, que é onde esse link acontece para o planejamento familiar, ele está apto também a atender às necessidades daquela pessoa de acordo com a realidade que ela vive, né? Porque eu não posso tratar uma pessoa que sobrevive com um salário mínimo da mesma forma que aquela que só sobrevive com o Bolsa Família, né? Ou aquela mulher, aquela família que ganha 6 mil reais para aquela que ganha um salário mínimo. Então, são padrões de vida diferentes e que eu preciso adequar a realidade de cada um para que o método ele venha a ser efetivo. E aí, quando a gente fala de método contraceptivo, né, a gente tem uma vasta quantidade de opções para essa mulher e para o homem também. Né? Então, a gente tem as camisinhas feminina e masculina, né? Que além de prevenir a gravidez, ela também vai prevenir infecções sexualmente transmissíveis, que é de grande importância. Então, mesmo que a mulher ela faça uso de uma pílula, por exemplo, o ideal seria que ela utilizasse também o preservativo, visto que só a pílula ela vai proteger contra a gravidez e não contra a contracepção de doenças, né? Ela contrai outra doença. E aí, temos a camisinha, como eu já falei, nós temos as pílulas que são tomadas todos os dias, temos as injeções que elas podem ser mensal ou trimestral, né? Então, para mulheres até que teve bebê, e aí e agora, o que eu vou fazer? Então, tem a medicação também para ela, só que tudo isso, ele precisa, como eu disse, ser adequado à realidade daquela família, né? Daquelas pessoas. Porque não adianta de nada eu só dar e esquecer aquela mulher, porque senão daqui a pouco ela vai engravidar, né? E sem ser uma gravidez planejada. E o planejamento familiar, ele visa isso. Quanto é que essa família ela quer engravidar, né? Então, vamos organizar como é que esse casal ele se conversa em relação a isso. Então, tudo isso tem que estar envolvido no planejamento familiar. Vocês querem falar alguma coisa? Sim, uma dúvida. No caso, a respeito da lei, primeiro que você falou. No caso, isso aí envolve... Eu não entendi mais ou menos. Sobre a questão do planejamento, aí a mulher é acompanhada por especialistas, mas como é que chega lá para poder identificar? Por exemplo, tem um filho, aí tem um filho e não quero ter mais. Aí, no caso, tem que ainda ter essa questão do marido se envolver, ou é a decisão dela que não quer mais ter filho e quer, vamos ali, cortar para não ter mais a fábrica? Pronto. E aí, é exatamente isso, né? A lei de 96, ela vem instituir o planejamento familiar, né? E dentro dela, ela tem essa parte, né? Que fala que a mulher de 25 anos ou mais, que tenha 2 filhos e com o consentimento do marido, ela pode laquear. E aí, o ano passado, né? Foi sancionada uma lei que entrou em vigor esse mês, né? Que aí reduz essa idade. A partir de 21 anos, tanto a mulher quanto o homem, eles podem optar pelo método que é considerado definitivo, que seria a laqueadura ou a vasectomia para o homem, né? E aí ela não precisa mais do consentimento do homem. Então, esse, assim, foi um ganho gigantesco para a mulher, porque o corpo é dela, né? Então, ela é quem deve decidir se quer ou não. Né? E ali entre o marido se conversa e... Exatamente. Embora seja um casal, mas o homem ele não deve ter poder sobre o corpo que não é dele. Ele tem o poder sobre o corpo dele. Né? E aí foi um ganho gigantesco que teve. Essa lei foi sancionada ano passado e começou a entrar em vigor já esse mês. Então, a mulher ela tem que ter, né, que é considerada a idade civil plena, ela tem que ter os 21 anos e ela pode optar por esse método definitivo. Até porque, se a gente for olhar, hoje em dia não tanto, né? Mas nossos avós tinham um time de futebol. Fazia menino todo ano, eu conheço gente que é uma escada. E muitas das vezes, não sei se às vezes é pressão do marido. Aí tem aquela situação também, que já presenciei muito. Nasce uma menina, aí vamos tentar de novo. É uma menina. E o pai fica naquela pressão de porque quer que nasça um menino. Aí a mulher vai submete muitas das vezes a fazer 2, 3, 4 gravidez e não nasce o menino. Aí a mulher, e aí? Ela não tem vontade não, só é o camarada. É meio complicado, né, irmão Paulo? Desse jeito. Eu nunca tive esse desejo não. Quando nasceu a Adassa, daqui, e eu e Joelaine queria um casal pela experiência. Mas só que Deus mandar, tá, que for pra ser, vai.
Só que quando ela engravidou novamente, meu coração pedia outra menina. Mas o que vier, mas foi o consentimento de nós dois. Só que ela queria, por ser nova, olha, vamos ter logo 2 e vou fechar. Na época, 3 anos atrás, eu digo, não, tá muito cedo, 26 anos, 25 anos, dá pra ter mais uns 2. Conversou pra lá, conversamos pra cá. E aí disse, olha, eu vou aproveitar logo que vai ser cesárea. E não concordei de início, não vou mentir. Mas depois eu vi, é ela, quem passa é ela. Quem tem as agonias é ela. As duas foi cesárea. Então não tem muito pra também, porque eu me intrometer muito. E essa condição de consciência aí é pra todo mundo, né? O corpo é da mulher, mas tem que ter ali a conversa com seu esposo. Tem que entrar em acordo os dois. Mas no fim, quem decide é ela. Porque vai ser nela que vai ser gerado, né? Agora também tem as que também não tem desejo de ter. Aí fica complicado. Às vezes tão casado e o homem quer e a mulher não quer. Aí tem que saber antes de casar. Boa. Justamente. Tá se conhecendo ali no namoro, já sabe o que é que pode acontecer. Mas essa orientação que você passou pra gente, é no posto, é no hospital? Como é que pode ter, para ter esse acesso na família? Pronto, então quando a mulher, né, o planejamento familiar ele vai englobar desde o aspecto dela não querer, por exemplo, né, não tô grávida e não quero, então tem os métodos, e aí ele visa também o planejamento de uma gravidez, certo? Quero engravidar ou engravidez de forma não planejada, né, mas aí eu quero fazer o procedimento. E aí essa mulher ela tem um acompanhamento durante o pré-natal, né? E aí é que ideal no pré-natal seja dada todas as orientações para ela, né, sobre tudo. E aí tem toda uma documentação que ela é feita ainda no pré-natal, né? Porque tem também uma questão de quantidade de dias que esse documento ele precisa estar assinado, então tem que ser 60 dias antes para poder esse documento, vamos dizer assim, valer, sabe? Mas aí também tem questões obstétricas. Então, às vezes, uma mulher ela não vai nem planejada para ter, para fazer uma laqueadura, por exemplo, né? Mas aí acontece alguma intercorrência durante o parto. Cabe envolvimento de psicólogo também? E é necessário. Às vezes se envolve psicólogo para orientar, ou não tem nada a ver? Não tem, assim, necessariamente uma relação, entendeu? Que seja, tem que ter o psicólogo acompanhando. Sabe? Mas aí, né, dependendo do acompanhamento, né, o profissional que acompanha ela, se ele vê que for necessário, né, aí ele pode encaminhar essa paciente para o psicólogo. Entendi. Irmão Paulo, diga aí, o senhor tá quietinho hoje, tá quietinho, tá pensando muito. Não pense muito não, bota para fora. Eu tô só vendo vocês e aprendendo. Essa questão de enfermeira, desse planejamento familiar, hoje é o que a gente vê que está bem distante da realidade das famílias existentes, né? Ou seja, foi muito boa a pergunta do Luan, quando ele perguntou aonde obter essas informações, né? Hoje a gente vê que a preparação, principalmente dos SUS, não dá essa liberdade de todos terem acesso conscientemente em relação a essas informações. Agora eu pergunto à senhora enfermeira, como profissional nessa área, se uma mulher ela faz laqueadura, posteriormente ela, talvez por ideia do esposo ou por vontade própria, ela quer novamente se submeter a uma gravidez, existe a possibilidade? Mas a laqueadura não elimina de vez não, é? É porque a laqueadura, ela vai ser... Tá preocupada, Luan? Não, é porque eu não sabia que só tem aquela questão de só interromper, como tirar tudo para não ter mais. Eu não sei a diferença. Mas eu acho que são coisas diferentes. Normalmente ele é cortado, né? A tuba ela é cortada e aí é amarrado de um lado e do outro e fica ali os ovários. Não se retira nada não? Pode se retirar também, entendeu? Depende do método que foi feito. Nem em todo caso, né? Mas aí tem também a possibilidade de fazer. E é aquela coisa também, né? Eu acho que vocês já... Eu vou perguntar a Jolaine se ela só amarrou ou tirou de vez, porque quem sabe? Né? Mas aí o que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu tinha laqueadura e engravidei. Sim, muito. Já ouvi muito isso. Porque nenhum método é 100%. Então a gente tem a laqueadura como um método definitivo, mas na verdade tem sim, a porcentagem é mínima, mas tem a chance de engravidar. O homem que tem a vasectomia da mesma forma, né? Mas aí essa mulher ela tem a laqueadura e ela deseja engravidar.
né, tem a possibilidade, dependendo do profissional que ela seja acompanhada, de fazer a recanalização, então de juntar novamente. E aí, muitas vezes, essa mulher que já é laqueada, eu estava laqueada e engravidei. Porque às vezes acontece de forma fisiológica essa recanalização das tubas, né, que o pessoal conhece como trompa. Das trompas, elas acabam se recanalizando. Sozinho eles voltam. Pode acontecer. Foi muita força de vontade mesmo, de querer ter. Pronto. E aí também, se caso, né, não tiver a possibilidade de fazer a recanalização, a mulher ela ainda tem o útero intacto, então ela pode fazer inseminação artificial. É uma forma também. Entendi. Aí, pá, interessante esse negócio. Interessante. Agora, no caso, é por conta que, por exemplo, fez a laqueadura. Aí fala, fiz, não preciso mais. É necessariamente tem que continuar, tipo, num preservativo, ou no anticoncepcional, ou fez ali, pronto, acabou. Não preciso mais disso. De outro método contraceptivo, não. Mas aí na questão do preservativo, ele também, como eu tinha dito, né? Ele não vai prevenir apenas contra a gravidez, mas também contra outras infecções que podem ser transmitidas a partir do sexo. Então, dependendo de como seja a vida sexual dessa mulher ou desse homem, é importante que se tenha, assim, o uso do preservativo. Entendi. Aí, na questão da lei, que no caso foi mudado, não foi recentemente, você tinha dito? É só a partir de que ano? Quantos anos a mulher pode decidir? 21 anos. No caso, se for de menor, aí são outras questões. Não tem nada. Porque, tô falando na questão, aí entra a questão de estupro, alguma coisa. Pode acontecer. Como aconteceu uma situação, não tô falando na questão do aborto. Uhum. Mas às vezes, uma jovem de 16, 17 anos, 18 anos, não quer, não tem vontade e pode ser feito. Pronto, tem diversos métodos, né, contraceptivos. Então tem a pílula, tem a injeção, temos o DIU também, porque muito só se fala na laqueadura. Eu quero a laqueadura porque eu não vou me preocupar mais, não vou precisar tomar pílula e esquecer, tomar injeção e esquecer o dia, né, e ficar nessa de esquecer. Mas na verdade nós temos o DIU, né, que ele fica lá dentro do útero, né? E aí a gente tem o DIU hormonal e o não hormonal. Então, ele vai ficar lá. Ele tem, principalmente para mulheres que não podem fazer uso de hormônio. Porque todo contraceptivo, ele tem hormônio, né? Seja a pílula, seja a injeção. E aí tem o DIU que tem hormônio também, mas a gente tem o DIU de cobre. E ele tem uma duração de 10 anos. Eu ia perguntar se tinha validade, né? Porque se botar lá dentro, pode não precisar mais. 10 anos. E aí também não é só aquilo. Coloquei lá dentro e deixei. Né? Tem toda uma questão de revisão que precisa estar sendo feita. Então, essa mulher ela precisa estar fazendo uma ultrassom pelo menos a cada ano para ver se o DIU está no lugar. Porque acontece também de mulheres falarem, eu tinha DIU e engravidei, não quero mais usar o DIU. Não tem 100% né? de nada. Mas nenhum método é 100%. Ele só vai ser 100% se a mulher ela não tiver útero, que aí não tem como engravidar, ou se ela não namorar. Né? Se ela não tiver estéril, relação, ou se ela tiver algum tipo de esterilidade, aí ela não engravida. Então, reforçando, como a gente sempre reforça no quadro de saúde, não faça nada de cabeça, procure um especialista. Exatamente. E semana passada a gente falou aqui a questão de remédios e óleos, não vá para a farmácia agora comprar nada não. O bom é você ir para um especialista, marca a consulta, mesmo no SUS, mesmo que demore, tenha paciência, é bom você estar sempre orientado. Né? E os camaradas também têm a consciência das coisas. Porque às vezes não é fácil para a mulher. O cara bota uma pressão tão grande que a mulher, muitas das vezes, bem sabemos, cedem. Por falta de orientação. É uma corresponsabilização, né? Eu não posso jogar apenas para a mulher a responsabilidade do cuidado. Se o casal ele não quer ter filhos, o cuidado ele tem que ser dos dois. Então eu não posso dizer para a mulher, você tem que se cuidar. Não, os dois ele tem que se cuidar, né? E aí uma colega minha mandou esses dias que uma imagem, né, e estava escrito nela que uma mulher e faz muito sentido isso, né? Porque tem muito estigma ainda com relação do homem fazer a vasectomia. Então, é muito mais fácil o homem passar por um procedimento que é de 20 minutos, né? Que horas depois ele está em casa, do que a mulher se submeter a um procedimento desse. De uma laqueadura, né? Que aí é mais invasivo. E aí fica aquilo, né? Como é que vai se dar? Então, para o homem, é muito mais prático ele fazer do que para a mulher. Até porque há um preconceito, né? Em pensar que o garoto não levanta mais, né?
Aí o Taba pensa isso. Já ouvi outras histórias também, de que o homem, ele vai procurar outras mulheres, ele fica mais safado, né? Já ouvi Então, também assim... Aí, sim, voltando ao que a minha amiga Sim. tinha mandado, né? Aí ela colocou assim, na imagem estava dizendo que uma mulher, ela só engravida, né? A gestação, ela dura 9 meses. E ela só consegue engravidar, né, uma única vez nesse período. Entendi. E aí, o homem, ele pode ter relação e engravidar diversas mulheres. Então, eu acho que a gente está dando a pílula Entendi. para a pessoa errada, Tô entendendo. né? Porque se a mulher, ela passa 9 meses para ter um filho, né? Isso a gente vai levar em consideração a gestação única, não as gemelares, né? Mas, enfim, ela passa 9 meses para ter um filho. E aí o homem não. Se o homem sair todas as noites, ele pode engravidar uma mulher todas as noites. Ele pode engravidar 10 mulheres, né, Tô em um entendendo. dia. Isso. Então, será que realmente a gente está submetendo a pessoa certa? Porque quando a gente fala de anticoncepcional, a gente tem que entender que é hormônio, né? Eu tenho esses mesmos hormônios que tem nas pílulas no meu corpo, que eles são produzidos, né? E aí eu tô dando uma porrada de Tá hormônio amplificando. ali, né? E Entendi. que são hormônios, né, exógenos, não fazem parte de mim, Entendi. sabe? E aí, será realmente que eu tô submetendo a pessoa certa a isso? Sabe? Porque como eu todo disse, é sentido. aquela questão de corresponsabilidade do casal, daquela família, de como ela quer se reproduzir. Dependendo da idade que a mulher, como é que fala? Fazer laqueadura, existem complicações na saúde dela? Porque ela fez, ou tem nada a ver? Não tem complicações na saúde dela, porque o que vai a produção desses hormônios, ela acontece muito nos ovários, né? Na verdade, é uma cascata que acontece desde a cabeça até, Entendi. entendeu? Mas aí o que fica é os ovários. Acontece muito de uma mulher que necessita fazer, por exemplo, uma histerectomia. E aí por diversas questões, por mioma, enfim, né? Que não entra no caso agora, mas ela precisa fazer uma histerectomia. E aí, muitas vezes, o obstetra, o médico, ele faz a opção de deixar lá os ovários dela intacto, né? Por quê? Porque ali vai manter a produção daqueles É hormônios. ele que decide ou é ela? Ele conversando com ela, ela diz, tira ou não tira? Depende muito da situação, da clínica daquela mulher. Porque eu já ouvi Entendeu? questão de o médico deixar e a mulher depois dá um... Não, tira logo tudo, não sei o quê. Aí Mas porque assim, se ela não tem útero, não tem como ela engravidar. Se ela tem um ovário, o ovário vai fazer ela ovular, né? Toda uma cascata. Então, eu tenho a ovulação que acontece lá no ovário, ela vai, sai, e é lá na tuba, onde é que é cortado, que acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide. Entende? Entendi. Seria mais prático mesmo o camarada do que a mulher ter que passar por muitas situações, né? Mas não é tão fácil assim, né? João Paulo, você tá muito silencioso, João Paulo. Tô achando estranho um negócio desse. Ele tá pensativo. Tá muito pensativo. Rapaz, tem assunto que deixa a gente bem Pensa, recuado. né? Era interessante que o senhor falasse o número do nosso Agreste Cristão, porque pode ter ouvintes que eles precisam fazer alguma pergunta e isso é importante. Deixa o número aposto. Eu só queria fazer uma pergunta à senhora enfermeira. Esse quadro é muito importante, onde as pessoas priorizam todo esse momento para que possam tirar as suas dúvidas e levar para o seu cotidiano como mais saúde. Eu queria perguntar à senhora, e a senhora já acabou falando a respeito da questão do homem fazer a vasectomia. A gente sabe que isso é um tabu, isso é ignorado pelos homens, principalmente por mim. Porque eu sempre usei uma tática, irmão Lô, que eu disse, eu nunca vou mexer naquele que está quieto e está dando certo. Entendeu? E isso é uma coisa de muitos homens. E eu tiro o chapéu para as mulheres, e elas são guerreiras de verdade, porque elas se submetem a cada papel que a gente não tem condições, conscientemente, de fazer. Entendeu? Então, assim, na verdade, eu tenho um amigo em Lagoa dos Gatos, que ele fez a vasectomia e a esposa dele posteriormente engravidou. Né? Hoje o menino está com cerca de 8 anos, mais ou menos. Então, assim, a gente sabe que não é 100% seguro. Mas aí, é como o Luan falou, precisa ter um planejamento entre os dois, para que isso venha a ser feito e não venha dar prejuízos a mais tarde ao casal. Né? Assim? Então, assim, existe também a questão de a mulher depois querer engravidar novamente.
e ela tendo feito qualquer um procedimento desse, tipo a laqueadura, eu acredito que ela pode sofrer até mais quando ela resolver a liberar novamente essas trompas do que ela já tenha feito. Por exemplo, minha esposa, ela fez a ligação quando ela ganhou o Israel. Hoje, se ela quisesse novamente engravidar, era um procedimento muito mais difícil? Ou é a mesma coisa? Do mesmo jeito que foi antes, tem que refazer? Como... Assim, dependendo da quantidade de tempo também que essa mulher já tá com a laqueadura, né? Tem toda uma avaliação que precisa ser feita. No caso dela, ela tem... O que? Israel tá com 4 anos. Pronto. Então aí, um médico, né, que acompanha ela vai fazer uma série de exames para ver se tem a possibilidade de fazer essa recanalização. Se não tiver, tem como fazer por inseminação artificial. Então, não é uma coisa que diga não tem como de forma nenhuma. Tem como, mas aí é preciso também avaliar. De toda forma, tem que submeter a muita coisa. A muita coisa. Então, assim, nós temos outros métodos, né, que não são considerados definitivos. E aí, o exemplo dele que eu falei é o DIU, né? Porque o DIU, ele tá lá e aí quero engravidar, né? O casal se conversa, eu quero engravidar, nós queremos engravidar agora. E aí ele pega, vai na unidade de saúde, o DIU ele é retirado, né? E ali, a partir daquele momento, tudo normal. Existe a questão também de o homem ele fazer a vasectomia. Que eu acho que o Estado, os municípios, o país, ele deveria trabalhar de forma muito consciente em relação a isso. Mas eu não sei se o SUS tem também para os homens, é do mesmo jeito da mulher. O SUS ele oferece a vasectomia também para o homem. Tu sabe quando? Ou com quanto tempo depois do pedido? Só as mulheres, eu pensei que só era para as mulheres. Não, e os homens tinham que ser, não. pago. É porque desculpe, doutora. Não. Mônica? Então, é porque existe assim uma falta de conscientização muito grande. Talvez muitos homens não façam e as mulheres precisam passar por isso por falta de informação. Porque diz, não, eu vou, como no meu caso, né? Eu sempre disse isso, eu não vou mexer no que está quieto e está dando certo. Então, dessa forma existem muitas outras pessoas. O meu cunhado mesmo, ele fez a vasectomia e de quando em quando, de ano em ano, por exemplo, ele fica sentindo muitas dores. E aí ele disse que acha que foi proveniente da vasectomia que ele fez, né? Então, assim, dor insuportável. Ele fez no açougue aqui público ou foi no... Mas depende muito, né? Porque essas dores, ela não vai estar necessariamente relacionada à vasectomia. Porque é aquela coisa, é muito difícil você ver o homem ir num postinho de saúde. Quando é que um homem tira um tempo para ir num postinho, né? Pra tomar uma vacina. Papai, olha, o dentista fazer uma limpeza, a gente não vai. Exatamente. Então, assim, o homem, ele negligencia muito a sua saúde. E aí fica muito naquele achismo. Então, eu tô sentindo essa dor, eu acho que foi a vasectomia que causou isso. Mas, na verdade, essa dor, ela pode estar relacionada a uma outra coisa muito mais séria do que ele imagina, né? E aí ele também tá nem aí. Tô sentindo, mas daqui a pouco passa, então tá tudo certo. Passa um mês pra ela voltar de novo. O psicológico bate muito forte, né? Muita coisa. Aí, para os homens que já têm essa tese e defendem, aí quando tomam conhecimento de algo que possivelmente deu errado, no meu caso foi com 2 pessoas, que a esposa dele engravidou, já não é um método seguro, 100%, e o outro que sente essas dores, então isso aí pronto, fortalece ainda mais o consciente que nós já temos, entendeu? No caso, Mônica, a quem deve, primeiro passo, o casal ali, para ter o planejamento primeiro, procura quem inicialmente? Unidade Básica de Saúde. Chega ali... PSF, vai no postinho. Tem que ser só médico ou enfermeiro pode orientar? O enfermeiro é quem geralmente faz o planejamento familiar, mas ele pode ser feito com a equipe, né, que é composta no posto. Então, lá no PSF é onde se deve, eu não vou falar que é onde tem, porque a gente sabe as fragilidades, né, e aí quando eu digo isso de fragilidade, é a questão do profissional que está ali mesmo, né? Então, é no PSF que se deve ter todas essas informações, essas orientações, a escolha do método, qual método melhor vai se adequar para a realidade daquela família, o que vai dar certo também para eles, porque talvez eu queira se fazer um método que não é viável, né? Por exemplo, uma mulher que ela já teve... Vou dar um exemplo de mim, tá? Para ficar mais próximo, né, e não ir para tão longe. Eu já tive um nódulo na mama, né? Eu já fiz uma cirurgia, retirei, era benigno, mas aí eu não posso utilizar nenhum tipo de anticoncepcional com hormônio. Então, eu não posso tomar injeção, eu não posso tomar pílula, né? E
eu não posso usar o DIU com hormônio, nem o Implanon, que é um outro método que também tem. Então, eu não posso usar nada que tenha, porque pode influenciar, né, na volta de um novo nódulo ou no crescimento de algum outro que tenha. Então, o que se adequou para mim? Eu vou colocar um DIU de cobre, né? Porque eu não sei se eu não quero mais ter filho. Possa ser que eu queira ter filho mais para frente. No momento, não. Né? Então, eu não vou fazer uma laqueadura, sendo que é um procedimento invasivo, é uma cirurgia. Não, para mim, não. Já ouvi casos também que teve mulheres que é alérgica à camisinha. Acontece. Isso é possível? Acontece, porque ela é um látex, né? Então, acontece. Aí, mulheres que tenham... Tomava a injeção. Aí, porque quando usava na camisinha, era uma coisa horrenda. Tinha que puxar para o hospital. Porque... E o camarada, pelo relato que eu ouvi, não dizia que é mentira. Porque pra ele não sentia nada. Aí eu digo, infeliz, não é tu não, é nela. Que ignorância, né? Aí devia inverter o quadro, né? Pra ver se fazia efeito nele. De fato. Mas é difícil. O anticoncepcional, enfermeira, ele por si, com um certo tempo de uso, ele traz um malefício para as mulheres? Diversos. Na verdade, é uma grande... Se todas as mulheres, né, e homens soubessem o mal que faz o uso de anticoncepcional, né, nenhum marido submeteria sua mulher a fazer uso dele, né? Nenhuma mulher se submeteria também a fazer o uso. Mas a gente sabe que é um método que tem e que ele, né, auxilia nesse processo da mulher não engravidar, sabe? Mas trazem prejuízos, assim, imensos, né? A depender do tempo que essa mulher tome o anticoncepcional e da forma que o corpo dela reage a ele, ela acaba ainda também nem engravidando. Depois, mesmo parando, ela acaba ainda nem engravidando. Tem mulher que para, no outro dia, se brincar, ela engravida. Isso. Aconteceu isso Teve um chá de mulheres um tempo atrás na igreja, e uma irmã relatou isso, que passou não sei quantos anos tentando, fez exame, não era estéril, nem ela, nem o marido. Não usava nada, não sei quantos anos, nunca engravidou. Aí, de repente, houve uma questão hormonal nela, aí o médico passou a questão do anticoncepcional, um específico. No outro mês a mulher engravidou. Aí a mulher ela foi lhe agradecer assim, parece que destravou. Se eu soubesse antes, eu tinha tomado. Foi uns 10 anos tentando. E não tinha tomado nada, fez muitos exames, tanto ela como o marido 100% saudável, mas não engravidava. Quando, por causa de um remédio que o médico passou, porque foi um hormônio, não sei de que, destravou a mulher. É porque tem umas mulheres loucura, que têm essa dificuldade de engravidar, né? E aí tem métodos que se auxilia para gestação, né? E aí tem diversos. E aí quando você fala dos efeitos que pode trazer, então, já viu muita mulher engordar depois que tomou anticoncepcional? Sim, pouco não. Retenção de líquido ali, ó, ela tá bombando, né? E aí tem aquilo, né? Comecei a tomar anticoncepcional, minha pele ficou linda, né? Limpou a pele, a acne sumiu, porque o anticoncepcional ele também traz esse efeito. Então eu já vi mulheres tomar anticoncepcional por conta de aparência, né? Depende muito da aparência também. E o pessoal, às vezes a mulher fica mudando de remédio, aí não ajuda muito, né? Essa troca de remédio, muitas mulheres engravidam na troca da medicação. Olha aqui a troca de remédio. Aqui, você tá vendo? Porque assim, o seu corpo, quando ele ele precisa de um tempo para entender o que está acontecendo com ele. Então, eu comecei a tomar hoje um anticoncepcional, né? O ideal é que passe pelo menos 30 dias desse início do uso para se considerar ele seguro, né? Que nenhum método dele é 100% seguro. Entendi. No caso, eu vou fazer a pergunta que me fizeram. Existe determinado remédio anticoncepcional para determinada idade ou não tem nada a ver? É um médico que vai orientar dentro da... Assim, até tal idade é bom tomar esse anticoncepcional. Até tal idade, esse anticoncepcional. Já escutei muito isso. Ou é o médico que vai, dentro dos exames, direcionar? Não tem, assim, um método para a idade. Porque, normalmente, os anticoncepcionais, eles são combinados, a combinação de 2 hormônios, né? Então, e tem aquele que é para, por exemplo, mulheres que amamentam. Então, que aí é um único hormônio. Né? E aí ele vai variar de acordo também, por exemplo, essa mulher ela tem policisto, né? Tem muito cisto, então tem um tipo de anticoncepcional que ele vai ser mais específico para isso, mas não necessariamente assim, até 18 anos você vai tomar esse daqui, dos 18 aos 30 você vai tomar esse, né? O que se tem também é que alguns obstetras, né, médicos preferem
fazer a troca depois de uma quantidade de tempo, porque aquela mulher já ficou muito exposta àquele mesmo medicamento. Mas não tem nada assim que diga, ela tem que trocar a medicação. Entendi. Então, João Paulo, você tem uma última pergunta? Diga aí. Eu tô testando demais, João Paulo tá muito quieto. Nesse momento de saúde de hoje, ele tá muito pensativo. É. Nos outros, ele era uma atrás da outra, hoje tá bem quietinho, tem alguma coisa estranha aí, João. Existe problemas de saúde, às vezes, nas mulheres, e a gente atribui isso a alguns tipos de anticoncepcional. Eu conheci uma senhora e ela, com o uso contínuo de anticoncepcional, ela não se deu, ela fez diversas trocas, né? E ela engordou muito. E ela só veio, sabe, o médico só veio paralisar os anticoncepcionais quando ela já estava aí na casa de mais de 100 quilos. Isso foi um prejuízo muito grande para ela, teve que se adaptar, ela teve que ir para o psicólogo, ela teve que reduzir a alimentação ou fazer muita substituição para perder peso, porque causou uma situação difícil na saúde dela. E aí ela atribuiu tudo aos anticoncepcionais. Talvez se ela tivesse parado e tivesse feito outros tipos de evitar, por exemplo, até de forma natural, existe uma possibilidade. Então teria sido bem melhor para ela. E às vezes os anticoncepcionais, principalmente sem as orientações médicas, eles podem trazer um grande prejuízo para a mulher, não pode, enfermeira? Com certeza, né? Como você mesmo relatou. Mas aí no caso dessa pessoa que você conhece, né? Tem que saber se também não está relacionado a algum outro fator, se ela toma algum outro tipo de medicação, porque alguns antidepressivos, por exemplo, eles também têm essa predisposição da mulher engordar, sabe? Mas quando a gente fala de malefícios, a gente não está trazendo apenas o engordar, não. Sim, né? sim. Ele também faz parte. Mas assim, a gente tem que entender que eu tô colocando hormônio ali no corpo daquela mulher, né? Então que o corpo dela, ele vai ter que tentar entrar num estado de equilíbrio. Porque o corpo dela, ele tá no equilíbrio enquanto ela não tá tomando. Então eu tô ali colocando uma medicação, eu tô ali entupindo ela de hormônio, esse corpo ele vai tentar seguir de alguma forma. E aí, né, uma mulher, por exemplo, que tem uma predisposição, a exemplo, a um câncer de mama, por exemplo, né, é uma forma de prejudicar ainda mais isso. Né? No meu caso, eu não posso tomar, porque eu sei que eu tomando, eu posso vir a desenvolver um novo nódulo, né? Então, aí tem toda essa questão. E aí, como você disse, também tem os métodos que não precisaria, são menos invasivos, né? Tem mulheres que fazem tabelinha, né? Esse método ele é muito arriscado, né? Eu fazer a tabelinha, você tem que conhecer seu corpo e saber exatamente ali naquele período onde você vai estar no período fértil. Tem até aplicativo, né? Que vai acompanhando. Tem aplicativo, mas aí você vai ter que ter uma menstruação muito regular, você vai ter que conhecer muito bem o seu corpo para saber quando é que você vai estar ovulando ou não. E aí, assim, tem muitas mulheres que fazem isso. Eu engravidei fazendo tabelinha. E acontece muito, porque não é um método que é um dos menos seguros, na verdade. Mas tem muitas mulheres que conseguem fazer a tabelinha e dá certo. Mas ela precisa muito conhecer o corpo dela e saber exatamente o que está acontecendo ali em toda a fase do ciclo menstrual. Isso é muito importante. Diretor, você expôs aí o número do nosso WhatsApp? Para alguém querer fazer alguma pergunta? Não. A conversa foi tão que eu nem me toquei. Mas já tá preparando aí enquanto... Vamos deixar para a próxima. Pronto. Semana que vem, eu esqueci. Combinado assim. A gente vê que até o pessoal online está com uma frequência muito boa. Eu queria fazer, acho que a última pergunta agora, enfermeira, em relação a mulheres que sentem muitas dores no período inicial de todo mês do seu ciclo hormonal. Por que acontece isso, doutora? Às vezes sofre tanto. Existe, não sei, alimentação, trabalho excessivo, preocupação. De que formas elas podem ter uma vida melhor? Fazendo até, sei, uma prevenção para que elas pudessem sofrer menos. É muito comum, né? A gente ouvir no período menstrual vem aquela cólica, né? E aí vai variar muito de cada mulher. Então tem mulheres que ela não vai sentir nada, tem mulheres que elas vão sentir
né, que é suportável, e tem mulheres que vão sentir muito, né? Tem pacientes que precisam ir para o hospital para tomar medicação por conta das dores. Verdade. Né? E aí tem que se ver também se ela faz uso de algum método contraceptivo, né? A alimentação influencia? Influencia também, né? Tudo o que a gente come, ele diz muito sobre quem a gente é, né? Você olha para aquela pessoa, às vezes você vê uma pessoa bem magrinha, fala, eita, essa pessoa não come quase nada. E quando você vê, é só fast food, só refrigerante. E na verdade mesmo é mais a questão genética dela ali que ajudou bastante ela no fato de ser magra, mas é aquela falsa magra, né? Que quando você vai ver. E aí a alimentação influencia sim, mas a gente tem outras formas. Então a gente tem a ventosoterapia, que pode ajudar nesse período. Tem a acupuntura, que também auxilia. Então, mulheres quando está perto do período menstrual, faz lá uma sessão de acupuntura, né? O acupunturista ele vai saber os pontos para saber e aí auxilia bastante, né? Não quer dizer que ela não vai ter nada, mas que auxilia muito nesse período. E aí vai muito do corpo de cada mulher, né? Porque nesse momento o útero ele está contraindo ali. Nesse momento de contração para, né, expelir o sangue ali, ele é onde vem essas cólicas. É sofrimento. Mulheres que sofrem pra caramba, não é? Pra gente ir para as considerações, a questão do anticoncepcional, existe um natural? Ou só tem que ser de farmácia? O natural seria você não Não, eu tô transar, perguntando né? assim porque tem gente que vê. Tem alguma erva, tem alguma coisa natural que possa para substituir? Tem gente que é assim, tô perguntando. Por isso que eu disse que a pergunta podia ser até. Porque tem gente que tem essa dúvida. O natural. Mas tem muita gente que vai, eu vou tomar o chá disso e tomar um daquilo. chá disso, daquilo, que Não. evita. E aí os métodos, né, são esses. E aí se a mulher ela não quer optar por hormônio, né? E aí seja Então não faz nada. qual for. Aí usa camisinha, aí coloca um DIU de cobre que dura ali 10 anos, fica fazendo a revisão certinha pra ver se o DIU tá no lugar, porque a mulher ela só vai engravidar com o DIU se o DIU estiver fora do lugar. Se o DIU estiver no lugar lá, ela não vai engravidar, né? É tanta história, meu Deus do céu. Não vamos nem entrar na história de que o pessoal às vezes se enxuga com a toalha e engravida. Não vamos nem entrar nisso. Mas tudo bem. Sentei no asfalto quente e engravidei. Isso. Eu quero lhe agradecer muito por você ter aceitado estar conosco aqui. Foi muito bom. Uma bênção mesmo. Já começa os comentários, porque quando o pessoal sai, começa a mandar mensagem. Foi muito bom e foi mesmo. É verdade. Foi um assunto na qual realmente tinha coisas que eu não sabia. E creio que muitos que estavam ouvindo também não sabiam. Foi muito informativo. Até a questão da nova lei, né? Para mim ainda existia isso. Lá com uns 20 e tantos anos, que tinha que ter o consentimento, o pai tinha que assinar. Agora não. Agora também não vai sair fazendo menina aí para ter que aumentar o Bolsa Família também não, que você está ouvindo, viu? Preste atenção. Pelo de Deus. Então queremos muito lhe agradecer. Quero dizer que as portas sempre estão abertas. Eu vou lhe dizer o que eu digo a todos que vêm aqui. Pode passar o tempo que for. Assim, olha, tem um assunto interessante para a gente falar para a sociedade. Entre em contato que o espaço vai estar sempre aberto. Tá certo? Para você e para todos que já vieram aqui. Porque é muito bom. Né, irmão Paulo? Sim, irmão Luan. Na verdade, esse assunto ele é muito instrutivo e quando nos traz algo em relação à área da saúde, ela é muito importante a gente expor aqui. Por isso que toda semana a gente traz temas diferentes para que possa cada vez mais a gente ocupar, né, o conhecimento das pessoas em relação a cuidar do corpo bem melhor. E nada melhor do que a nossa profissional da área da saúde trazer aqui tema feito esse que a gente não tinha trazido ainda, né, irmão Luan? Foi a primeira vez. Né? Isso é muito importante. Imagine a gente com toda essa região, né? A nossa rádio hoje ela abrange mais de 25 cidades, acho que é 27 cidades, né? O pessoal que sempre interage no domingo, né? Na gente no dia de amanhã, com o outro programa que nós tivemos, amanhã à tarde. E o pessoal sempre também no dia de hoje, a gente vê os rumores posteriormente, né, irmão Luan? Inclusive eu quero mandar um abraço aqui para o Maurício do Ovo, né? A esposa dele que... Tá vendo? Meu Deus do céu. Eu moro do lado de Maurício. É mesmo? Né? Tá Meu Deus do céu, eu não conectado. sabia disso não. Que coisa tão boa, né? Tá vendo? Então assim, Maurício do Ovo é muito meu amigo, Helena do restaurante, seu tio no caso, né? Um abraço para Helena, a gente tem uma afinidade muito grande também. E tantas outras pessoas que estão também online. E a gente vê isso. A Neves também que está aqui, não é? A Cida, Manso também. E tantas outras pessoas. Vocês que estão pelo rádio, né? Vocês podem sim também estar tendo toda esse conhecimento junto com a gente, com a nossa enfermeira que está aqui distribuindo esse conhecimento, porque isso vai ajudar muito, né? As pessoas que sofrem bastante pra caramba todos os meses, as mulheres,
para um preparamento familiar, isso é muito importante. Até estranho a gente ver temas feitos esse, né? Justamente. Agora entenda que é informativo. Procure sempre pessoas responsáveis, pessoas profissionais para tomar qualquer decisão. De A gente fato. aqui está informando, dando um norte para você que está ouvindo, mas haja sempre com responsabilidade. E até porque o que está sendo feito aqui vai ficar gravado na nossa rede social. Sim, Pra quantas vezes quiser, é só ir lá e vai assistir e manda o feedback pra gente. de verdade, é isso mesmo. Então esse é o seu programa, né? Agreste Cristão, trazendo sempre até você informações que são capciosas para que a gente possa ter dias melhores no nosso futuro bem breve, tá bom? Então, enfermeira, suas considerações finais para o nosso público. Bom, né, como você tinha dito, procurem sempre, a gente veio aqui mais falar de uma forma mais ampla, né, dos métodos que tem, das possibilidades, mas é preciso sim um acompanhamento com um profissional, porque cada pessoa ela é diferente, então o que vai funcionar para uma é diferente do que a outra vai precisar, né? Não fiquem nessa de minha vizinha usa isso e eu vou fazer da mesma forma, né? Seu corpo é diferente do dela, então sempre vá em busca de um profissional, né, que seja capacitado para lhe dar as informações e atender à sua necessidade, né? Reforçando mais uma vez a lei que foi sancionada o ano passado, né, em setembro de ano passado, a lei 14.443, que vem trazendo esse ganho gigantesco para a saúde da mulher, né? Que ela ter a autonomia do seu corpo, de quando ela quiser, eu quero laquear, então eu não preciso do meu marido para fazer isso, e também a redução dessa idade, né? De 25 para 21 anos.